Prezados, hoje nós vamos ver a experiência bobina finita. E os objetivos dessa experiência são dois. Primeiro, medir o campo magnético criado por uma bobina finita e comparar com o obtido pela lei de Laplace. E um segundo objetivo, muito bom também, é verificar a lei de Faraday. Bom, através da lei de Laplace, eu posso calcular qual é o campo magnético de uma espira. Então, eu posso, através da equação de Laplace, deduzir que o campo magnético criado por uma espira circular de raio R e corrente I, num ponto do seu eixo, um ponto P, a uma distância x do centro O, com direção paralela ao eixo da espira, é dado por. Então, aqui nós temos a espira circular, percorrida por uma corrente I. Esta corrente vai gerar campo em toda a região. No ponto P, ela vai criar um campo que tem aí simetria, ele vai criar um campo na direção de OP. A distância, né, essa distância D da bobina até o ponto P, é dado pelo teorema de Pitágoras, né, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aplicando a lei de Laplace e integrando tal, eu vou ter que o campo resultante desta bobina, dessa espira no ponto P, vai ser B igual μ0 vezes I, vezes R ao quadrado, sobre 2, que multiplica x ao quadrado mais R ao quadrado, elevado a 3 meios. Weber por metro quadrado, ou também Tesla. Agora, o campo da bobina finita. A bobina finita é formada por várias espiras circulares. Então, vamos adotar o princípio da superposição de efeitos para calcular o campo magnético da bobina. Então, vamos pegar uma secção da bobina entre x e x mais dx, a qual se comporta como uma espira percorrida pela corrente dI igual a n vezes I dx. Sendo I a corrente que percorre a bobina e N a densidade linear de espiras. O campo criado pela secção entre x e x mais dx vale dB igual a μ0 di vezes R ao quadrado sobre 2, abre parênteses, x ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios, que é igual, substituindo o di por ni, né? Eu tenho que μ0 nir ao quadrado dx sobre 2x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. E aqui nós temos a figura 1, que é um corte, né, da bobina finita. E nós vemos aqui o R médio, né, o ângulo φ1 e o ângulo φ2, o ângulo φ, aqui a distância x e o x' genérico aqui. Da mesma figura eu posso tirar que a tangente de φ é R sobre x, portanto o x vai ser R dividido pela tangente, que é cotangente, né? Agora que eu tenho a expressão x em função de φ, eu posso derivar. Essa derivada fica dx sobre dφ é igual a R menos cossecante ao quadrado de φ, que é igual a menos R sobre seno ao quadrado de φ. Portanto, dx é menos R sobre seno ao quadrado de φ dφ. Pela figura, o seno de φ é R sobre a raiz quadrada de R2 mais x2. Voltando à expressão, eu tenho que o campo dB é μ0 ni sobre 2 menos seno de φ dφ. Fazendo a integral aqui dos dois lados, eu vou ter que o B vai ser μ0 n vezes I sobre 2, integral de φ1 a φ2 de menos seno de φ dφ. Essa integral do seno é o cosseno, fica cosseno de φ2 menos cosseno, a integral do seno é menos o cosseno, então fica cosseno de φ2 menos cosseno de φ1, Weber por metro quadrado. Esse I0 que aparece aí é o valor máximo da corrente, ou I de pico. Depois a lei de Faraday.
Então, vamos definir fluxo magnético. O fluxo magnético é integral na área de B escalar N ds. A lei de Faraday diz o seguinte: se o fluxo magnético variar com o tempo, eu vou ter tensão induzida. Essa tensão tem sentido contrário à corrente. E se for N espiras, o V vai ser menos N vezes. É o nosso caso, nós vamos usar N espiras para aumentar o efeito. Parte experimental. A parte experimental será feita da seguinte forma: nós vamos ter uma bobina de campo, que é essa grande aqui, e uma bobina sonda, que é essa bobininha pequena aqui, na qual o fluxo vai ser induzido. Então, primeiro, vamos alimentar a bobina de campo. Aqui nós temos um gerador de tensão senoidal, vai passar através de um amperímetro para controlar a corrente e volta para a fonte. E nós vamos aplicar então aqui uma certa corrente elétrica tipo de 2 a 4 amperes. Como a resistência da bobina é baixa, geralmente a gente coloca 2 amperes aí. Então, essa corrente variável com o tempo aqui vai induzir aqui dentro dessa bobina um fluxo magnético variável. E eu vou captar esse fluxo magnético variável com uma bobina sonda, com outra bobininha, que eu vou conectar essa bobina no osciloscópio. Poderia ser também num multímetro, num voltímetro. Então esse é o nosso esquema experimental. E para medir como é que o campo varia, né? Como é que o campo aqui varia com a posição, essa bobina sonda aqui a gente pode ir retirando de dentro de 1 centímetro em 1 centímetro, e fazer um gráfico, né, da força eletromotriz induzida em função da distância x. Então, a bobina finita criará um campo magnético variável, né? Bobina de campo, pois está alimentado por tensão alternada. A bobina sonda, que vai ser colocada nesse campo, terá um fluxo magnético φs, força eletromotriz epsilon. Agora, no caso das dimensões da bobina sonda, se as dimensões da bobina sonda forem muito menores do que as dimensões da bobina de campo, o campo magnético pode ser considerado praticamente uniforme. Então, nessa integral aqui, ele pode sair da integral, fica a integral de ds igual a essa. Então, o fluxo na bobina sonda vai ser número de espiras da bobina sonda, a área da secção transversal da bobina sonda, vezes o campo B. Sendo a área da bobina sonda e ns o número de espiras da mesma, a tensão induzida na bobina pode ser dada pela lei de Faraday. Quer dizer, a tensão vai ser menos dφ dt. Então fica menos ns vezes s dB dt. Substituindo na equação, eu tenho que V é menos ns, número de espiras da bobina sonda, a área da secção transversal da bobina sonda, variação com o tempo de μ0 ni sobre 2, cosseno de φ2 menos cosseno de φ1. Sendo a corrente elétrica variável com o tempo, por exemplo, I0 cosseno de ωt, então essa corrente varia com o tempo, eu vou ter a derivada desse cosseno aqui. E eu vou ter aqui o B máximo, né? O B máximo vai ser dado por μ0 ni0 sobre 2, cosseno de φ2 menos cosseno de φ1. E a tensão, então, pode ser escrita assim, que a tensão V vai ser igual número de espiras da bobina sonda, a área da secção transversal da bobina sonda, vezes o campo B máximo, vezes ômega, que é 2πf, seno de ωt. E se Vm é a força eletromotriz máxima, né, induzida. Então pode ser escrita dessa forma, onde ômega é 2πf e a tensão V de T é V máximo seno de ωt, certo? Daí nós temos que o B máximo, né? O B máximo vai ser V máximo sobre ns vezes a área vezes ômega. O material que está sendo utilizado já foi mostrado na figura, um gerador de tensão alternada, um multímetro
além disso um amperímetro, bobinas de campo, tem a bobina de campo e a bobina sonda, e uma fiação para conectar. Como é que se faz a experiência? A gente ajusta um valor de corrente, por exemplo 2 amperes, para ela não esquentar muito. E coloca inicialmente a bobina sonda no centro da bobina de campo, onde o fluxo captado será máximo. Depois vai se retirando a bobina sonda de centímetro em centímetro e vai se vendo que a força eletromotriz induzida vai diminuindo. E eu tenho então possibilidade de criar uma tabela de como o fluxo, como a tensão eletromotriz induzida, né, vai decaindo com a distância. Então, mais à frente eu tenho aqui, eu posso trabalhar com uma bobina só ou posso associar as duas em série. No caso, nós vamos associar em série, vamos deixar uma certa distância entre elas e colocar a bobina sonda começando entre elas, de modo que o fluxo não vai ser máximo. Alguns dados, o μ0, que é uma constante, chama permeabilidade magnética do espaço livre, 4 π × 10⁻⁷ henries por metro. Esse N é a densidade linear de espiras, que é quantas espiras existem por unidade de comprimento. O I0 é o I de pico, então vai ser o I eficaz, vezes a raiz de 2, e ômega 2πf. Como nós estamos trabalhando na frequência de 60 Hz, então o ômega é dado por 377 radianos por segundo. Então, qual é o raio que eu vou usar? Vou usar um raio médio, que é R1 mais R2 sobre 2, porque a bobina tem uma certa espessura. Então, aqui nós temos uma vista em corte. Daqui até aqui é 2R1 e essa distância é 2R2. O meu R médio vai ser R1 mais R2 sobre 2. E esse L é o comprimento aqui da bobina, certo? Quando tem a bobina. Pela geometria eu posso calcular o cosseno de φ1, que é menos L. Cuidado que esse L não é autoindutância, esse L é o comprimento da bobina. L sobre 2 mais x', L sobre 2 mais x' ao quadrado, mais R ao quadrado, que é o R médio. E o cosseno de φ1 é menos isso, e o cosseno de φ2 é L sobre 2 menos x' e ao quadrado mais R2. Aí então vocês vão fazer um relatório e entregar, né, pelo Moodle, dizendo qual o objetivo do experimento, desenhar o circuito utilizado, quais instrumentos utilizados, quais as características da bobina de campo empregada. Então eu vou dar essas características. Número de espiras, 1200. R1, 2 centímetros. R2, 3,4 e L5. Então a bobina de campo tem essas características, são valores que precisam ser usados nos cálculos. Quais as características da bobina sonda? Então a bobina sonda vai ter só 60 espiras, enquanto que a outra tem 1200. O diâmetro 0,8 milímetros, muito pequeno. E daí qual é a corrente empregada na bobina em valor eficaz e de pico? O valor eficaz é 2 amperes, né? E de pico tem que fazer a conta. E eficaz é I de pico sobre raiz de 2. Né? Descrever como foi feita a experiência. E qual a lei que, nesse caso, permite o levantamento do campo magnético? Né? A lei de Faraday. A bobina sonda comporta-se como bipolo gerador ou receptor? Certo? Então vai ficar essa questão. Que vai ser gerador. Aí vamos fazer a tabela para uma bobina. Para uma bobina, então, foram dados aqui os valores medidos em aula, né, de uma das experiências, já que vocês não vão ter acesso ao equipamento. Então vamos pegar essa tabela de valores,
quando a bobina sonda está bem no centro, é 52 milivolts. Depois vai decaindo quase a zero, com 10 centímetros mais longe. Depois ligando em série. Ligando em série, eu vou começar a medir no meio das duas bobinas. Então aqui também tem uma tabela que tem que ser usada ali para os cálculos. Temos duas constantes aqui a calcular, μ0, Ni0 sobre 2. Esse N é a densidade de espiras, que é o número de espiras por unidade de comprimento, e o I0, que é conhecido também. E aqui o C, que é 1 sobre Ns, é o número de espiras da bobina sonda. SS é a área da secção transversal, e ômega 2πf. Daí, vocês podem calcular o φ1 e o φ2, né? Com a ajuda, você calcula o cosseno de φ1, cosseno de φ2, cosseno de φ2 menos cosseno de φ1. Vocês podem usar o Excel, por exemplo, para formar essa tabela aqui, certo? E o B3 e o B4, o B3 vai ser A cosseno de φ2, esse A foi uma constante calculada, e o B4 dado por essa expressão aqui. Aí vocês preenchem essas tabelas, B3 e B4, e vão fazer os gráficos dessas tabelas também. Então, essa é a parte experimental, e foi dada só aquela tabela das medidas das forças eletromotrizes induzidas para poder viabilizar esse relatório. Muito obrigado.